E nós vamos agora ao nosso espaço da entrevista, porque já está conosco o nosso entrevistado aqui no estúdio. Um grande entrevistado no tamanho e também no currículo, né, Luiz? E, olha, literalmente, e é com alegria que nós recebemos, eu exagerei, se eu vou falar doutor, tem doutorado, Luiz Fernando Santos Correia Silva, diretor do campus de Erechim da Universidade Federal Fronteira Sul. Bom dia, Luiz, seja bem-vindo. Muito obrigado, Luiz. Bom dia para ti, bom dia aos ouvintes do AU Online. Satisfação estar aqui com vocês. Prazer aí dentro. Professor, bom dia, obrigado mais uma vez. Muito nos honra a sua presença aqui e quero lhe parabenizar também por recentemente o senhor foi escolhido aí, né, novamente para dirigir o campus aqui de Erechim da Universidade Federal Fronteira Sul. Queria saber como é que o senhor avalia esse seu primeiro mandato que se finda à frente da direção da universidade e a expectativa para o próximo, vivendo o atual momento que nós estamos aí das universidades federais. Bom dia, meu caro. Satisfação também dialogar contigo. Nós tivemos 4 anos de muitos desafios. Então, isso sempre precisa ser mencionado porque nós fomos uma gestão que enfrentou talvez o principal desafio da nossa geração dentro da universidade, que foi a pandemia, né? Foi um momento em que nós tivemos que colocar todas as nossas atividades letivas no formato remoto. Nós somos uma instituição que não tem por tradição oferecer ensino à distância, então foi preciso formação de recursos humanos, disponibilização de tecnologia, para que as aulas pudessem ser ofertadas nesse formato. Mas é importante mencionar também que nós vivemos ao longo desse primeiro mandato uma séria restrição orçamentária, que nos impôs desafios do ponto de vista do desenvolvimento da pesquisa, da extensão universitária. Então, ele foi um mandato de muitos desafios, mas apesar de nós termos vivido esses problemas, eu sempre costumo dizer que gosto mais de falar a respeito daquilo que tivemos condições de fazer. Nós tivemos oportunidade de retomar o calendário de obras no campus Erechim ao longo desses últimos 4 anos, construção de um centro de convivência, de um canteiro experimental do curso de arquitetura e urbanismo. Iniciamos obras de complementação das áreas experimentais, em que são realizadas atividades do nosso curso de arquitetura e urbanismo. Nós tivemos oportunidade de fazer formações no nosso núcleo de apoio pedagógico. Nós estabelecemos relação qualificada com entidades da sociedade civil, que nos permitiu, inclusive, oferecer novos cursos de pós-graduação, como um que ocorre agora em gestão de crédito e cooperativismo. Nós, então, penso que conseguimos responder bem a esses desafios. Isso nos permitiu sermos reeleitos para mais um mandato de 4 anos, né, com uma expressiva votação, dentro de uma nova realidade que nós esperamos seja agora de um orçamento maior, mas não sem desafios que vêm sendo impostos para a educação superior como um todo. Se nós olharmos, por exemplo, o cenário dos últimos 10 anos, aproximadamente 10 anos atrás nós tínhamos aproximadamente 8 milhões de jovens se inscrevendo para o Enem. Obrigado. Hoje nós tivemos, no último Enem, aí, pouco mais de 3 milhões de jovens. Então, isso também é reflexo de algumas questões, né? Primeiro, a diminuição da quantidade de jovens na sociedade, isso tem um impacto para todas as instituições de ensino superior, para as privadas, para as comunitárias, para as públicas, né, como é o nosso caso. Mas, por outro lado, também, dentro de um cenário de crise econômica, principalmente a população mais pobre, ela acaba muitas vezes não concluindo o ensino médio, e aí, portanto, o ensino superior não é uma possibilidade para esses jovens que não concluem o ensino médio, mas, por outro lado, também muitas pessoas que poderiam estar no ensino superior acabam indo para o mercado de trabalho, né, direto para o mercado de trabalho, sem passar pelo ensino superior. Então, eu digo que existem desafios que o país ele vai precisar fazer, né? Não sei se vocês têm ciência desse dado, no Brasil, apenas 18% da população jovem, entre 18 e 24 anos, está no ensino superior. Esse dado, em comparação a outros países da América Latina, como Chile, Argentina, ele representa aproximadamente a metade do percentual de jovens nessa mesma faixa etária
no ensino superior. Então, para a gente promover crescimento sustentável, para que a gente tenha qualidade de emprego na sociedade brasileira, nós vamos precisar ter mais jovens no ensino superior. E é nesse sentido que instituições de ensino superior têm um papel fundamental, né? Aqui na nossa região, acho que mais especialmente, as instituições comunitárias, como a URI, as instituições privadas, como a Ideal, mas também as instituições públicas, como a UFFS, o Instituto Federal, a UERGS, elas têm um papel muito importante na formação de pessoas. Eu estava vendo aqui, gerando oportunidade de acesso à educação superior pública e gratuita. Vocês têm um papel importante na sociedade. É um papel muito importante. Eu sempre costumo dizer que na universidade pública, é claro que a formação de ensino superior ela é muito importante. Mas, historicamente, as instituições federais, da rede federal de ensino superior, elas têm se encarregado muito na formação de pós-graduação, em nível de mestrado e doutorado. Isso não que outras instituições não façam, né? Mas os principais programas de pós-graduação em nível de mestrado e doutorado no nosso país, eles estão nas universidades públicas. E, por outro lado, também, as universidades públicas elas têm um papel muito importante na pesquisa científica. Então, é sempre muito importante destacar que um percentual muito significativo da pesquisa científica feita no país é realizada dentro das universidades públicas. Nós, por exemplo, aqui na UFFS Campus Erechim, nós temos uma bela estrutura de laboratório e alguns desses laboratórios, inclusive, estão entre os melhores do estado. Professor, o senhor fala uma coisa que às vezes me chama bastante atenção, que me parece muitas vezes que a comunidade ainda não percebeu, apesar de tantos anos da Universidade Federal aqui presente, da grandiosidade, da importância dessa instituição. O senhor é uma das pessoas que vive essa instituição desde o início da fundação dela. A comunidade tem reconhecido, tem conhecido mais o trabalho da Universidade Federal, ou ainda a Universidade Federal parece aquela coisa distante para poucos ainda, até porque ela fica mais distante hoje em dia do centro de Erechim, né? Aí muitas pessoas não têm aquela ligação às vezes com ela, ou isso é só uma visão minha, assim, as pessoas estão mais próximas da universidade hoje em dia? Eu acho que nós já tivemos um distanciamento maior. Eu entendo que, inclusive, esse período da pandemia, né, oportunizou que muitas pessoas, inclusive, usassem a estrutura do campus para fazer suas caminhadas, para ir com seus filhos, com os animais, lá para passear no final da tarde, né, porque era um local mais retirado naquele momento de isolamento social, então nós passamos a ter um fluxo maior de pessoas. Eu também tenho essa leitura de que, eventualmente, nós estamos mais afastados fisicamente e isso talvez comunique para a sociedade erechinense, principalmente, que nós estamos fora, digamos assim, do núcleo urbano da cidade, mas eu entendo que nós temos muito que avançar ainda nessa relação com a comunidade, né? Eu, inclusive, colocava como uma das principais metas da nossa gestão que está se concluindo, da primeira gestão que está se concluindo, realizar uma aproximação maior. E eu estou entre aqueles que acham que, sem dúvida, a sociedade erechinense precisa olhar para a Universidade Federal do mesmo modo como a Universidade Federal precisa realizar esse movimento também, tá? Então, por isso que nós temos realizado diversas ações, inclusive de diálogo com o poder público, com instituições, para que vocês tenham uma ideia. Agora, recentemente, realizamos uma reunião com o prefeito Polis para apresentar uma proposta. Passava aqui agora, chegando no UOL Online, passava em frente da Escola de Belas Artes e nós temos agora interesse em desenvolver um curso na área de música, uma licenciatura na área de música, em parceria com o município, com a Escola de Belas Artes. Porque nós compreendemos, inclusive, que essa é uma forma de nós estarmos mais próximos da comunidade, né? Dentro de uma via de mão dupla. Eu procuro não identificar culpados, né? Mas preciso sempre compreender que existem responsabilidades. Acho que se por um lado, né, a universidade, aí eu acho que a gente precisa sempre fazer todo um reconhecimento ao papel histórico que a URI tem aqui, né? A comunidade ela se reconhece muito com a URI, e porque a URI faz um trabalho já de décadas aqui na região, né? E nós chegamos depois e precisamos ter essa compreensão, né? Que chegamos depois.
Por outro lado, nós precisamos compreender que nós agora precisamos também buscar o nosso espaço, realizando ações em parceria com outras instituições, com as instituições comunitárias, como a URI, com as outras instituições públicas. Nós tentamos fazer o tempo todo isso com o Instituto Federal e com a UERGS, com os poderes públicos, com a AMAL, com prefeituras municipais, com, enfim, né, entidades do setor privado, entidades públicas, sindicatos, associações. Então, esse movimento ele precisa ser de mão dupla. Eu acho que nós avançamos, nós precisamos avançar bem mais. E nós temos, inclusive, um projeto que nós pretendemos entregar ao longo dos próximos 4 anos, que é o projeto do Campus Parque. A ideia é transformar o nosso campus num parque municipal, para que a comunidade tenha acesso àquele espaço. Eu costumo dizer que tem o pôr do sol mais bonito de Erechim, tem um belo pôr do sol com um lago, com uma ilhazinha num dos lagos, e justamente para que a comunidade tenha condições, então, de usufruir mais da nossa estrutura. Eu estava lembrando agora, né? A idade chega, a gente fica mais romântico. O senhor está me dizendo, nós estamos chegando no dia dos namorados, dia segunda-feira, e esse acesso é aberto ao povo, que se de repente alguém quiser dar uma namorada, ouvir o pôr do sol? Não, claro que sim, a universidade está além de alimentar o saber, alimenta o amor também. Pode alimentar o amor, né? Quem quiser aproveitar o pôr do sol, ou o nascer do sol, se for o caso, né? O acesso, como é que funciona? Tem que... Não, é muito tranquilo, né? Então, ela é uma área pública, só aos finais de semana tem uma cancela, é necessário estacionar o carro no arruamento de cima da universidade, mas é possível, enfim, né? Caminhar por lá, frequentar o espaço. É um espaço muito bonito, né? A gente teve já a oportunidade agora ao longo dos últimos meses de levar dezenas de escolas aqui da nossa região, porque nós temos ainda a presença de um planetário móvel lá no nosso campus. Ano passado também nós tivemos a presença de quase todos os estudantes de ensino médio da nossa região na estrutura do campus, a partir de um projeto, o FFS Portas Abertas. Então, até para que as pessoas saibam o que tem lá, né? Pois professor, é exatamente isso que eu ia nessa linha, porque é o seguinte, eu sempre digo para os jovens, assim, quando eles vão fazer uma universidade, eu digo assim, dá uma olhada na Universidade Federal, porque ela não é só de graça, ela tem muitos outros benefícios que ela dá para os alunos, né? São bolsas, ajuda de custo, e tem o restaurante universitário, tem os laboratórios que são referência, é uma universidade muito completa, o campus aqui de Erechim, a Universidade Federal Fronteira Sul em si, mas o campus de Erechim é um dos maiores que eu já vi em quantidade de coisas e melhores assim em várias situações. E aí muitos jovens da região não conhecem, às vezes não conhecem assim, ou tem uma visão distorcida feita pela internet da Universidade Federal, né? Como levar esses jovens a conhecer ainda mais a Universidade Federal próximo, assim? Esse projeto que o senhor falou é um caminho, acredito, né? A ideia justamente desse projeto é essa, né? Porque eles têm condições de conhecer os nossos 3 pavilhões de laboratórios, né? Então, nós temos laboratórios ali da área de Química, Física, Biologia, da área de Arquitetura e Urbanismo, de produção vegetal, né? Ligado ali ao curso de agronomia. Nós temos, né, os laboratórios da área de geotecnologia ligados ao curso de geografia. Nós temos laboratório didático, laboratório de história oral ligado ao curso de história. Então, brinquedoteca ligado ao curso de pedagogia. Eu sempre costumo dizer que, como instituição pública, nós praticamente não podemos fazer propaganda, né? Não podemos ter propaganda paga nos veículos de comunicação. Só eventualmente temos algum recurso para realizar esse tipo de atividade. Mas nós temos a possibilidade de levar, principalmente os jovens, até a estrutura da universidade, para que eles conheçam tudo que a universidade oferece. Por exemplo, todo estudante, apenas pelo fato de estar matriculado num curso de graduação, ele tem acesso ao nosso restaurante universitário pagando R$ 2,50 por refeição. Então, essa é uma política de assistência estudantil. Refeição de qualidade, refeição balanceada. Não é qualquer refeição, né? Não é qualquer refeição. São R$2 e é uma baita refeição. Exato. Tem uma nutricionista da universidade que faz o acompanhamento do cardápio. Tem uma nutricionista ligada à empresa contratada, né, que faz o alimento. A universidade ela paga um determinado valor para a empresa, né, que é pago como subsídio, né, recebe um recurso, inclusive, para isso. E o estudante ele tem uma contrapartida de R$ 2,50. Isso todos os estudantes. Se é um estudante em situação de vulnerabilidade social, ele pode receber um auxílio permanência, ele pode receber auxílio moradia, auxílio transporte,
ele pode receber uma série de auxílios para se manter estudante, se manter na universidade, além de ter acesso a bolsas de estudo, que aí se participa de um projeto de ensino, de pesquisa ou de extensão. Por exemplo, nós temos um projeto que se chama Residência Pedagógica, programa e também um programa de iniciação de bolsas à docência. Então, esses programas permitem que o estudante, ele, já a partir do início de um curso de licenciatura, ele esteja na escola e receba uma bolsa de R$700, assim como, eventualmente, o estudante que participa de um projeto de pesquisa ou de um projeto de extensão, também uma bolsa de R$700. Então, são muitas oportunidades, muitas oportunidades. Precisa ter vontade. Precisa ter vontade, claro que precisa primeiro chegar na universidade. Aí que eu queria chegar. Para chegar nessa, para ter todo desfrutar desse saber aí, o Enem, a prova do Enem. É a prova do Enem, né, e a inscrição no SISU. Até que está abrindo hoje, né? Acho que ontem abriu o Enem. Isso. Abriu já o Enem, né? Então, os estudantes concluintes do ensino médio, ou que já concluíram o ensino médio, hoje também o Enem ele serve como comprovação de conclusão do ensino médio. Então, aqueles que eventualmente não concluíram o ensino médio, mas querem buscar uma conclusão do ensino médio a partir da realização dessa prova, eles podem concorrer a uma das nossas vagas, né? Hoje, em 11 cursos de graduação. Então, isso é importante destacar. Nós temos 4 cursos de bacharelado e 7 cursos de licenciatura. Então, nós temos o bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária, em Agronomia, em Arquitetura e Urbanismo e em Geografia. E, aliás, são 5 bacharelados, melhor dizendo. E Ciências Biológicas. Né? Então, são 5 bacharelados, não 4. E nós temos 6 licenciaturas, que é em Filosofia, Ciências Sociais, Geografia, História, Pedagogia e Educação do Campo. Então, são essas as oportunidades. E sempre o que nos deixa muito satisfeitos é que nos concursos públicos que são realizados aqui na região, os nossos estudantes têm ficado quase sempre em primeiro lugar, principalmente nos concursos para professor. Pois é, isso que eu ia falar, né? Para explicar um pouco para minha amiga de casa que está em casa, quando o professor fala licenciatura, geralmente é um curso que vai formar um professor, né? E bacharelado é um profissional naquela área, mas o licenciatura é um professor para ele poder atuar ensinando. E o curso de pedagogia é um dos cursos mais procurados da Universidade Federal. Seja por causa da área de abrangência dele aqui na nossa região, mas também pelo reconhecimento que esse curso vem tendo, né? A qualidade do curso frente a muitos profissionais, né? Uma coisa que a comunidade muito pergunta assim, hoje o senhor falou que tem 11 cursos ali disponíveis. Há uma previsão de outros cursos, né? Seja de licenciatura ou bacharelado, para ingressar aqui na Universidade de Erechim, além da música que o senhor falou agora, ou esses cursos devem se manter aí no próximo ano? Então, né, nós temos dois projetos em andamento, que é um projeto de um curso em Ciências Econômicas ou em Administração. Então, tem um grupo de trabalho pensando a estrutura desse curso. Esse curso aí em parceria com a UERGS, com a Universidade do Estado do Rio Grande do Sul. E nós temos também um curso que está sendo planejado em parceria justamente com a Escola de Belas Artes, um curso de formação de professores, portanto, licenciatura em música. Então, esses são projetos mais próximos. Eventualmente, a criação de novos cursos passa também por nós termos mais vagas, principalmente professores e técnicos administrativos. Então, isso depende também de política pública, depende de crescimento econômico do país, mas eu acho que sempre é muito importante destacar, nós fazemos também pós-graduação. Hoje nós temos 4 cursos de mestrado em andamento no campus, mestrado profissional em educação, interdisciplinar em ciências humanas, ciência e tecnologia ambiental e mestrado em geografia. Esses 4 mestrados eles estão em andamento. Nós temos 3 cursos de especialização em andamento. Gestão pública, especialização em gestão pública, inclusive com a participação de gestores públicos de municípios aqui da nossa região. Gestão escolar, com a participação aí de profissionais da rede pública e privada da educação, e também em cooperativismo de crédito, que foi desenvolvido também em parceria com a UERGS e com a Cressol, né, que é uma cooperativa de crédito solidário aqui da nossa região. Então, pensar a ampliação da estrutura de cursos passa também por algo que para nós é central, a expansão, criação principalmente dos doutorados.
Nós já temos 3 cursos de pós-graduação que estão habilitados a submeter proposta de doutorado, que é um em educação, tá? Mestrado em educação, mestrado interdisciplinar em ciências humanas e o mestrado em ciência e tecnologia ambiental. Eles serão os 3 primeiros doutorados públicos da nossa região, tá? Que é um dado muito importante também, o que eu diria vai significar um salto de patamar da nossa instituição. Porque o estudante, na medida em que ingressar nela, na graduação, ele vai conseguir enxergar toda a formação possível, né? Que é a graduação, a especialização, o mestrado e o doutorado em 3 áreas. 3 áreas bastante importantes. Hoje um profissional... Uma demanda bem grande. Um profissional demora quanto tempo hoje dele entrar na graduação, por exemplo, pedagogia, e ele sair doutor numa universidade? Quanto é o tempo de demora de estudo? No mínimo 10 anos, né? Considerando que um curso de licenciatura ele tem entre 4 anos, 4 anos e meio, né? Curso de mestrado 2 anos e um doutorado 4 anos. Então, no mínimo 10 anos, né? 10 anos e meio, 11 anos, eventualmente, mas com uma formação profundamente sólida, né? Com condições de se colocar com qualidade no mercado de trabalho. Às vezes, enfim, né? E a gente sabe que a docência ela precisa ser muito melhor valorizada, os colegas da educação básica eles precisam ser muito melhor valorizados, né? Mas hoje, na rede pública aqui de Erechim, quem trabalha nas escolas municipais de Erechim e tem o título de mestrado, trabalha 40 horas, né? Tem um salário aí de aproximadamente R$5.000, né? Dentro de um plano de carreira que, óbvio, né? Ao longo do tempo aí vai ter incrementos de valores, né? E esse é um salário muito acima da média dos salários gerais do mercado de trabalho, né? E eventualmente até na comparação com outros segmentos, né? Com outras carreiras, é um salário inclusive superior a outras carreiras que tem uma procura. E daí eu sempre falo o seguinte, né? E daí tu faz aquela conta, quanto você pagou para estudar, né? Quanto é que você pagou para a universidade? Você não pagou nada. E na verdade as pessoas têm aquela visão, professor, que é o seguinte, a Universidade Federal é de graça. Não, ela não é de graça. Ela é um imposto que, por exemplo, a gente paga bem investido, né? É o nosso imposto voltando. Eu sempre digo, a minha irmã, ela se formou pela Universidade Federal e eu não me formei porque não tinha o curso. Senão eu ia para a Universidade Federal também aqui. Porque é o seguinte, é um imposto do teu pai e da tua mãe voltando para ti bem aplicado, né? Não é o dinheiro indo lá para o político, nada. Ela é bem aplicado na comunidade e aí o profissional, ele ganha 3, 4, 5 mil reais e ele não gastou nada no bolso dele ali, né? É o dinheiro dele voltando de volta para a comunidade, é isso, né, professor? É isso, né? Eu costumo dizer, a gente vai chegar agora nas próximas formaturas a 2.000 diplomas expedidos. Lembrando que, claro, nós somos uma instituição com 13 anos, nós começamos a formar as pessoas depois de 4 anos e meio, 5 anos, né, do início das nossas atividades, então nós estamos formando pessoas aí ao longo dos últimos 8 anos, fundamentalmente. E nós vamos chegar já em 2.000 diplomas expedidos, em nível de graduação, especialização e mestrado. Então, só aqui no campus Erechim. Nós temos estudantes que fizeram seus estudos conosco, fizeram graduação e mestrado, foram complementar doutorado fora, já retornaram e atuam na região. Tá? Tem estudantes que foram meus alunos lá em 2010, quando eu cheguei aqui na Universidade Federal da Fronteira Sul, nós estávamos começando as atividades, já têm doutorado, já estão no mercado de trabalho, né? Já coordenam inclusive cursos de graduação, ou se colocaram, enfim, né, nos mais diversos espaços. Nosso curso de agronomia, por exemplo, tem estudantes que passaram aqui pela instituição que estão por todo o Brasil. Nós tivemos oportunidade já de enviar estudantes para fazer doutorado no exterior, né? Então, estudantes que passaram, por exemplo, em processos seletivos de doutorado em instituições como a USP, a UFRJ, as principais instituições do país. E tudo isso é um atestado do trabalho que vem sendo feito, né? Mas de um trabalho que só é possível ser feito porque existe um imposto sendo destinado para investimento na educação. De uma forma correta. De uma forma correta. Eu sempre costumo dizer, dinheiro público é dinheiro sagrado. O que nós precisamos fazer como instituição pública? Aplicar da melhor forma possível, oferecendo formação para as pessoas e produzindo conhecimento. Professor, a gente está aqui hoje recebendo o senhor é doutor, diretor da universidade, mas eu quero lhe perguntar mais o lado como pessoa, né? O senhor
participou, como eu sempre digo, lá do início da universidade, e hoje o senhor olha, ela chegando a 2.000 diplomas, ela com cursos, com vários cursos, formando profissionais de diversas áreas. Qual é o sentimento quando o senhor caminha lá dentro do campus, olha para aqueles prédios, hoje vê a universidade andando nesse ritmo? São muitos sentimentos, porque eu sou alguém que deve tudo à universidade pública. Se não fosse a Universidade Federal do Rio Grande do Sul que me recebeu, né, eu venho de uma família de classe média baixa, né, então minha família sempre lutou com dificuldades. Eu só tinha uma oportunidade, que era a universidade pública. Eu nunca teria condições de pagar ensino superior, mestrado e doutorado. E hoje ter a oportunidade de trabalhar numa instituição que faz o mesmo, né, que abre as suas portas para receber as pessoas, para que pessoas que não teriam eventualmente uma outra oportunidade possam fazer também uma trajetória acadêmica, é muito importante. Mas ter uma formação também para se inserir no mercado de trabalho, né? Eu sempre costumo mencionar também que o meu avô, há 2 gerações atrás, o meu avô ele estava na construção civil. Ele era um mestre de obras, e quando eu comecei a crescer, eu sempre fui grande, né? Quem me conhece pessoalmente sabe que eu tenho quase 2 metros. E eu saía cedo para ir para a aula. Meu avô morava ao lado da minha casa, ele saía cedo para ir para a construção, né? E os amigos dele sempre diziam para ele: tá, mas esse guri desse tamanho, né? Para que ir para o colégio? Leva contigo para a obra, para virar concreto para ti, fazer massa, te alcançar tijolo, né? Trabalhar de servente, de pedreiro. E ele dizia assim: não, ele vai estudar, né? Ele vai estudar, ele vai ter a oportunidade de estudar para que ele não precise trabalhar no pesado como eu precisei trabalhar ao longo da minha vida. E sabe que ele era uma pessoa que ele desenvolveu ao longo da vida assim, uma intolerância absurda ao frio. Porque ele conta, e aí é óbvio, né? A gente está falando de década de 50, de 60, né? Construção civil não tinha a série de equipamentos que tem hoje, mas às vezes fazendo a fundação de um prédio, passava dia de chuva dentro da fundação ali, né? Com água até a cintura, cavando de picareta. E aquela era uma dificuldade que ele não queria para o neto, não queria para a família, né? E eu não tenho dúvida que se eu não tivesse acesso à universidade pública, talvez esse fosse, né, o meu caminho. Então, o meu sentimento, claro, toda vez que eu caminho por esse campus, e acho que modestamente a gente tem condições de dar alguma contribuição, né, assim como todos os colegas que trabalham na instituição dão uma grande contribuição para a formação das pessoas, é muito gratificante. Nós chegamos aqui no seminário de Fátima, naquele primeiro momento, em 2010, eu sou do primeiro grupo de professores aqui do campus, junto com outros 24 professores, mais um conjunto de técnicos administrativos, nossos colegas, e nós tínhamos um grande sonho, né, de ter uma instituição da rede federal de ensino, com uma estrutura qualificada, com laboratórios, com prédio de salas de aula, e hoje nós temos isso. Nós temos essa estrutura que precisa ser qualificada, nós precisamos aumentar o número de cursos, né? Claro, com muita parcimônia, sempre olhando para a necessidade de se investir bem o dinheiro público, é isso que nós tentamos fazer permanentemente lá, mas o sentimento de gratidão, tanto pela formação que tive, quanto por estar acompanhando esse processo, né, de construção de uma universidade, numa região que tem, eu sempre destaco isso, né, tem um papel fundamental de instituições comunitárias como a URGS, né, mas que as instituições públicas elas chegaram apenas recentemente. Então acho que isso é muito importante, né? E a formação dos professores? Porque quando a gente vai estudar, a gente sabe como é que é a qualificação dos professores da Federal. Nós temos 124 professores, em torno de 92% desses professores com título de doutorado, né, muitos dos quais com formação em nível de pós-doutorado no exterior, né? Outros com pós-doutorado aqui, e aproximadamente 8%, o restante, né? Título de mestre. Então, nós temos uma densidade muito significativa de professores doutores, a maior densidade de professores doutores aqui da região, e isso permite uma inserção desses professores em redes de pesquisa nacionais, internacionais. Então, eu mesmo acabei ficando um ano afastado para fazer um pós-doutorado em Portugal, depois tive a oportunidade de retornar, mantive contatos lá, né? Assim como outros colegas realizaram seus estágios pós-doutorais em
universidades não só do país, mas da Europa, dos Estados Unidos, da América Latina, né? E isso permite que, inclusive, e às vezes as pessoas também não sabem disso, né? A Universidade Federal da Fronteira Sul e mais especialmente o Campus Erechim sejam conhecidos hoje nacionalmente e inclusive internacionalmente. Professor, no ano passado havia um debate muito grande entre as universidades federais e o governo federal da questão dos repasses do governo para manter as instituições que foram reduzidos, né? Isso impactou diretamente no nível de profissionais atuando dentro dos campos. Aqui hoje, Erechim, como é que estão os profissionais aí? Falta profissionais técnicos, administrativos, ou hoje a universidade está na capacidade adequada? Nós precisaríamos, né, de mais técnicos administrativos, mais professores, principalmente em algumas áreas, né, para complementar algumas áreas. Mas é muito importante destacar que para nós ampliarmos a oferta de ensino de graduação, principalmente, nós precisaríamos ainda de uma quantidade maior de professores e de técnicos administrativos, né? Assim como precisaríamos de mais estrutura. Mas isso, inclusive, pretendemos agora fazer um levantamento mais preciso por dentro do plano de desenvolvimento institucional, que vai valer pelos próximos 8 anos da instituição. Né? Até para que a gente tenha condições de entregar isso ao Ministério da Educação, demonstrando o que pretendemos fazer, o que podemos fazer. Dá para mais lá? Sim, nós temos 95 hectares no Campus Erechim. Poxa, então é um espaço muito significativo, são 95 hectares. Porque tem uma parte que se enxerga da rodovia, né, que fica ali mais à frente, onde aparecem os blocos, mas tem também as áreas experimentais na parte dos fundos da instituição, que é onde acabam sendo realizados os experimentos da área de agronomia. Então, nós temos condições de implantar outras estruturas, de avançar muito significativamente. E aí, claro, né, nós tínhamos lá no início do campus a expectativa de dobrar o tamanho dele em 10 anos. Né? Como o país entrou numa crise econômica ali por volta de 2015, né, isso não foi possível. Nós passamos a ter sistematicamente uma restrição dos recursos que eram destinados às universidades, né, recurso público de modo geral destinado a todas as áreas, mas especialmente às universidades. E o que nós precisamos de fato agora é dar a nossa contribuição para o país voltar a crescer. Porque eu não tenho dúvida que se o país de fato voltar a crescer, nós vamos ter condições de oferecer ensino superior para uma quantidade maior de jovens, né? A procura pelo ensino superior também deve crescer. Professor, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, são 7h59, e para encerrar eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para aquele estudante que está talvez no ensino médio ou talvez concluiu e está pensando em ir para a Universidade Federal e às vezes não sabe o que fazer nesse momento e está assistindo a nossa entrevista e pensando, eu vou dar uma chance. Que mensagem o senhor deixa para esse estudante ou para a nossa comunidade aí no momento? Eu acho que a principal mensagem é de que fazer ensino superior vale muito a pena. Né? Essa redução de número de jovens buscando ensino superior nos últimos anos, nós sabemos, né, que isso se deve a questões estruturais, diminuição da população jovem. Por outro lado, também a própria dificuldade de uma população jovem mais pobre de fazer ensino superior. Mas é importante sempre dizer para os jovens que a gente pensar tanto uma trajetória pessoal quanto pensar o desenvolvimento do país passa por termos pessoas com formação de nível superior. Que não precisam ser todas. As pessoas precisam ter dignidade onde elas atuam, né? Enfim, não é porque o indivíduo ele não tem ensino superior que ele não deve ter dignidade, ele precisa necessariamente ter dignidade. Mas nós precisamos ter mais jovens no ensino superior. E dizer que nós temos uma instituição pública aqui na região, que além de ser pública e gratuita, assim como a escola pública, as escolas estaduais, as escolas municipais, esse estudante, se ele se encontra numa situação de vulnerabilidade social, ele tem ainda chance de ter algum tipo de apoio econômico, o que oportuniza, então, que ele faça essa formação e que, eventualmente, possa se tornar, inclusive, profissional, não apenas graduado, mas especialista, mestre, doutor numa determinada área do conhecimento. Né? A gente sabe também, historicamente, claro que sempre vai ser possível identificar casos, né, particulares. O sujeito sempre pode dizer assim, não, mas o Silvio Santos, ele é milionário e não tem curso superior, né? Mas são casos muito particulares. Mas a gente sabe que escolaridade e renda no nosso país, eles estão diretamente correlacionados.
É uma frase que eu gosto sempre, eu já ouvi por aí várias vezes, inclusive de professor da Universidade Federal, que é o seguinte: a educação muda realmente a vida das pessoas, né? De qualquer forma. Então, é isso que a gente quer dizer para você. Eu sempre digo o seguinte, gente, tá aí a Universidade Federal, é de graça, basta você querer, vai lá, que eu tenho certeza que você vai ficar impressionado com aquele curso. Quem não conhece, faça uma visita, vai ser bem atendido pelo pessoal lá e vai gostar. Professor, muito obrigado pela sua vinda aqui. Volte outras vezes, que como eu sempre digo, a gente fica muito honrado em recebê-lo aqui para falar para a comunidade, para usar os nossos microfones, para explicar um pouco da universidade. Tanto o senhor quanto a sua equipe são sempre muito bem-vindos. Muito obrigado por essa entrevista. Eu que agradeço pelo espaço, pela parceria de sempre e, mais uma vez, reforçar que as portas da Universidade Federal elas estão sempre abertas. Luiz, fechou? Encantado, né? Aqui veio uma chamada que ele deu, tabela, a gente aprende na vida. Vovô, invista no seu neto. Hoje é um filósofo teu avô, hein? Não, meu avô é a pessoa mais inteligente que eu conheci. Parabéns, ganhei um dia. Beleza. Olha, com essa belíssima entrevista nós encerramos por aqui. Obrigado pela sua audiência. Até sexta-feira. A gente vai estar de volta, amanhã é feriado, mas na sexta nós estamos de volta às 7 da manhã, né, Luiz? Um abraço. Um abraço. Valeu, até mais. Tchau, tchau.